Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa do nosso curso, certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os íons, tá? O que são os íons, como funciona a relação entre ânions e cátions, né? Lembre que nas aulas anteriores eu sempre falei e frisei para vocês que aquelas relações que a gente fazia entre número de prótons e número de elétrons era quando o elemento estava no seu estado nativo, no seu estado fundamental, ou seja, aquele estado que é mais estável que aparece lá na tabela periódica, tá? Por quê? Porque aqui existem algumas particularidades, tá? Aí aparecem algumas exceções aqui que são os íons, tá? O que é um íon? Um íon é todo átomo de algum elemento químico que ganhou ou perdeu elétrons, né? A gente sabe que os elementos químicos na natureza, eles acabam fazendo relações com outros elementos. Um elemento com tendências de receber elétrons, alguns elementos com tendências de doar elétrons, certo? Que isso aí a gente vai ficar um pouco mais claro em algumas aulas para frente sobre quais são os elementos que ganham, quais são os elementos que têm tendência em perder, tá? Nesse momento vamos tentar entender apenas o que é um íon. O íon, então, é um átomo, né, de algum elemento químico que pode perder ou ganhar elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados, diferente daquilo que nós estudamos na aula passada, né, dizendo que o átomo no seu estado nativo, ele é o quê? Um sistema eletricamente neutro. Ou seja, um sistema eletricamente neutro é um sistema que possui a mesma quantidade de cargas elétricas, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva e mesma carga negativa, né? Ou seja, mesmo positivo e mesmo negativo. Pense num elétron, pense num átomo, então, né? A gente tem um núcleo, né? E a gente tem a eletrosfera. No núcleo a gente tem cargas positivas, vamos dizer que nós temos duas aqui. E nós temos, então, no seu estado nativo, a gente tem duas cargas negativas também, tá? Se, no caso, esse elemento fosse um íon e ele perdeu um elétron, se ele perder um elétron, ele continua com o sistema eletricamente neutro? Não. Como que vai ficar o sistema dele aqui? Eletricamente positivo. Por quê? Porque tem mais carga positiva do que negativa. Ele tem duas cargas positivas e uma só negativa, constituindo então um sistema eletricamente positivo. Se fosse o contrário aqui, né, se ele tivesse ganho elétrons, vamos supor que ele ganhou mais um elétron aqui, ele fica com um sistema eletricamente negativo, porque tem mais cargas negativas do que positivas, tá certo? E quando ocorre essa questão de ganhar ou de perder elétrons, a gente está falando em íons, tá? Os íons, então, são aqueles elementos que ganharam ou que perderam elétrons e formaram aí novos sistemas carregados, tanto positivo quanto negativamente, tá? E existem dois tipos de íons, então. Os íons positivos, ou cátions, tá? Os cátions, então, são aqueles que perdem elétrons, tá? Ó, os cátions formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, tá? Resultando em um sistema eletricamente positivo, por isso íon positivo. Se ele perde elétron, ó, perdeu o que? Carga negativa, fica com mais carga positiva, tá? Então, íon positivo ou cátion. Em que o número de prótons é maior que o número de elétrons, né? Se ele perdeu esses aqui, ele ficou com um elétron e dois prótons, ou seja, o número de prótons é maior do que o de elétrons, tá? Nesse caso aqui é um íon positivo ou um cátion, tá? Ok? Exemplo, olha um exemplo aqui. A gente tem o elemento químico magnésio, tá? Se nós pegar o magnésio na sua estrutura fundamental aí, ele vai ter 12 elétrons, certo? E, consequentemente, 12 prótons, né? Então, se nós pegar ele aqui no seu estado nativo, a gente vai ter, então, como ele tem 12 prótons, ele vai ter 12 cargas positivas,
E quantos elétrons? 12 também. Então ele vai ter 12 cargas negativas e dessa maneira sendo um sistema eletricamente neutro. Agora vamos dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, olha aqui, ó, ele tinha 12 elétrons, foi para 10. E aí o sistema dele fica carregado positivamente, ou seja, ele vai ter mais cargas positivas, que são os prótons, do que negativas, que são os elétrons. Não é verdade? Ó? Continuou com a mesma carga de prótons, né? Que é 12, então 12 positivo. Porém, ele perdeu 2 cargas negativas para um outro elemento. E aí ele fica com 10 cargas negativas. Se fizer uma conta aqui, ou dá para deduzir isso, ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, do que em relação aos elétrons, tá? Então ele vai ficar com um sistema eletricamente positivo. Como que eu represento um cátion? Sempre com o mais, tá? Ou seja, o mais representa um sistema eletricamente positivo, quer dizer que ele perdeu o quê? 2 elétrons. Se aparecer, por exemplo, Ca2+. Se aparecer Ca2+, quer dizer que o elemento cálcio perdeu 2 elétrons, perdeu 2 cargas negativas e ficou com um sistema eletricamente positivo, tá certo? Então ele tem 2 elétrons a menos do que naturalmente nós encontraríamos o cálcio. A mesma situação aqui, tá? Então quando apareceu um maisinho e um número, o número vai significar o quê? Número de elétrons. E o mais significa que ele perdeu. Ok? Então ele perdeu 2 elétrons e ficou com um sistema positivo, ou seja, um sistema em que ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos prótons ele tem a mais? 2 prótons ele tem a mais do que elétrons, tá? Um exemplo aqui, ó. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20, ou seja, vamos escrever aqui, ó. O número atômico do cálcio é 20, tá? Qual é a quantidade de elétrons e prótons que um cátion de cálcio Ca2+ possui? Ou seja, é aquilo que eu falei agora ali para vocês. Ca2+. Qual que é o número de elétrons que esse íon vai ter? Ó, número atômico, número de prótons, número de elétrons. Daria até para nós relacionar o número de nêutrons aqui também facilmente, tá? Vou colocar também aqui para a gente poder exemplificar essa nossa relação aí. Então, o número atômico a gente tem aqui, que é 20. A gente sabe pelaquela relação que a gente fez que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons é 20 também. Qual que é o número de elétrons que ele tem? Na verdade, no seu estado fundamental, ele teria o quê? O mesmo número de prótons, ou seja, o número de elétrons o mesmo de prótons, que seria 20. Só que pela informação que está nos trazendo aqui esse íon, ele está dizendo que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, quantos ele vai ter aqui? 18. Tá? Qual que é a quantidade de nêutrons que ele vai possuir aqui? A gente precisa fazer uma relação aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. O número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, certo? Nós temos o número de massa? Não, ele não nos informa o número de massa, então a gente não vai conseguir aqui. Deixa eu ver aqui pela nossa tabela periódica, né? O número de massa do cálcio é 40. Então, nós teríamos o número de massa 40. Claro que aqui eu só estou ampliando aqui, não seria... Mas ele deveria trazer o número de massa aqui para que a gente pudesse descobrir, então, o número de nêutrons. Mas já que colocamos, vamos descobrir aqui. 40, número de prótons 20, mais N, ou seja, 40 menos 20, igual a N. O número de nêutrons vai ser igual a 20, tá bom? Então ele teria 18, ou seja, perdeu 2 do que originalmente ele deveria ter. Entenderam aqui? Certo? Outro tipo de íon que
que a gente vai estudar são os íons negativos ou ânions, tá? Esse aqui é o contrário do cátion, né? O cátion perde, o ânion é quando ele ganha, ou seja, os ânions formam-se quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons, né? Se ele ganhou elétron, obviamente ele vai estar com um número maior de elétrons do que de prótons, e ficando com um sistema eletricamente negativo, tá? E a representação dele também muda um pouquinho, né? Aqui a gente tem o quê? Um íon de flúor, né? Ou flúor. Aqui a gente tem o flúor no seu estado natural, né? Aquele estado fundamental, né? No que ele teria, então, 9 cargas positivas, ou seja, 9 prótons, 9 elétrons, formando aí um sistema eletricamente neutro, tá? Porém, aqui a informação nos diz que ele perdeu um elétron, quer dizer, ganhou um elétron, certo? Como que a gente representa quando ganha? Ó? Com o sinalzinho de menos, tá? Por exemplo, o enxofre, né? O enxofre, por exemplo, poderia aparecer assim, ó, 2 menos. Quer dizer o que para mim isso aqui? Que ele ganhou 2 elétrons do que ele tinha originalmente, tá? Ganhou 2. O sinalzinho de menos, então, representa que ele ganhou. E o sinal 2 significa a quantidade, né? De elétrons que ele ganhou. Por que o menos ganha e o mais perde? Conseguiram entender? O menos por quê? O menos representa ganhou por quê? Porque o sistema ele vai ficar com mais carga negativa do que positiva. Vai formar um sistema eletricamente negativo. Por isso que o menos representa ganhou o elétron. O elétron tem carga o quê? Negativa. Tá? Então, se ele ganhou mais carga negativa, o sistema dele está mais negativo do que positivo. Ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons na sua estrutura. Tá? Esse caso aqui, ó, que só aparece o menos ali, quando só aparece o menos, significa que na frente tem 1, tá? Então, o F menos significa que ele ganhou quantos elétrons? Se não aparece a informação, é 1, tá bom? Sempre assim, para todos. Quando aparecer só o sinalzinho, ele ganhou, e não aparece a informação de quantos elétrons, é 1, tá? Então, quer dizer que o flúor ganhou 1 elétron. Como que ficaria, então, esse ânion aqui de flúor, né? Esse íon aqui? Ele ficaria com cargas positivas 9, né? Não mexe no número de prótons. E ele ficaria com 10 carga negativa, ou seja, ele tinha 9 originalmente, mas ele ganhou 1, então ele ficou com 10. E aí ele fica com um sistema eletricamente negativo. Ou seja, ele vai ter mais cargas negativas, mais elétrons do que prótons. Beleza? Um exemplo aqui, então. Sabemos que o número atômico do nitrogênio é 7. Então, o número atômico do nitrogênio é 7. Qual é a quantidade do número de elétrons e o número de prótons do ânion de nitrogênio N-3? É que aqui eu não consegui, na hora de digitar, fazer da forma correta que deveria ser, que seria assim, ó, N3 menos. O menos significa que ele ganhou, né? Ganhou o que? Elétrons, né? Ganhou carga negativa. E quantos elétrons ele ganhou? 3. 3 elétrons ele ganhou. O que está pedindo aqui? O número de elétrons e o número de prótons. O número de prótons é fácil, né? Por quê? Porque o número de prótons é o mesmo do número atômico, né? Então, 7, ele possui 7 prótons. Não modifica o número de prótons nunca, tá? Agora, o número de elétrons. Quantos elétrons ele teria originalmente? O número de elétrons não é o mesmo número de prótons, naturalmente, lá no seu estado fundamental? Sim, 7.
Mas essa informação não diz que ele é um ânion. Ou seja, que ele ganhou elétrons. Quantos elétrons? 3. Então, mais 3. Quantos elétrons ele vai ter, então? 10. Ou seja, ele vai ter o número atômico 7, ele vai ter 10 elétrons e ele vai ter 7 prótons. Beleza? Cátions e ânions, tá? Uma relação que eu faço sempre para não esquecer, a primeira, você não pode esquecer o que é um íon, tá? O íon. O íon é um elemento, um átomo que ganha ou perde. Ponto final, tá? Agora, esses íons, eles são classificados em aqueles que ganham são chamados de cátions, de ânions, e aqueles que perdem são chamados de cátions, tá? Perdeu é o cátion, ganhou é o ânion. Uma relação que tu pode fazer aqui é com o próprio nome, aqui para não confundir. Né? Porque pode confundir, o ânion, será que ele ganha ou perde? Agora eu não lembro mais. O cátion, tá? O cátion é o cara que perde. Cátion caiu, né? Caiu elétrons. Então, perdeu elétrons. Faça essa relação aí, que aí você consegue, talvez, memorizar de uma maneira mais fácil, tá? Íon, aqueles átomos que ganharam ou perderam. O cátion é aqueles que cátion caiu, perdeu elétrons. Já o ânion ganhou. Então, olha aqui, o íon ele é dividido, então, em cátions e os ânions. Tá certo? Os cátions, eles perdem e são representados pelo maisinho junto com o número de elétrons lá no elemento, né? Por exemplo, lá o Mg2+. Tá? Já o ânion, ele ganha elétrons. É representado pelo sinalzinho de menos, como a gente viu lá o flúor. Quando não aparece a informação do número aqui, é 1. Tá? O 1 eles não representam 1. Tá? Mas, para você saber, não está errado. Se tu botar 1 menos, também não está errado. Tá bom? Beleza? Entenderam o ânion? Entenderam o cátion? Entenderam o que é o geral? O que é um íon? Tá? Espero que sim. Tá bom? Nossa aula, então, hoje é isso aí, né? Na próxima aula a gente vai ver quem que são os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, tá? Qual que é a relação que eles têm aí com essas unidades subatômicas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, não decorado, né? E que tenham bons estudos e a gente se encontra na próxima aula.